A UNE do Pré-64 é uma instituição que já tinha uma história bastante razoável desde os anos 30, já havia se destacado em movimentos, por exemplo, de combate ao nazifascismo, havia tido uma importância bastante expressiva na luta do petróleo é nosso, né? E pelas aproximações que teve com Vargas, acabou sendo reconhecida como a entidade representativa dos estudantes. E, inclusive, ganhou o prédio que se tornou a sua sede, grande símbolo, que antes era o Clube Germânia, né, que pertencia a pessoas que vieram da Alemanha ou eram descendentes de alemães. Quanto mais se aproxima de 64, maior é a presença da UNE nos embates das reformas que passaram a se chamar reformas de base, né? Então, nós temos uma UNE atuante no cenário político nacional, em especial no transcorrer do governo do Jango, né? Foi muito importante na luta pela legalidade, quando se tentou não deixar o Jango assumir o governo, né? Quase que já num pré-golpe a 64. Foi importante na construção dos seminários nacionais pela reforma universitária, né? E também pela difusão dos CPCs, dos Centros Populares de Cultura. Então, mudou em vários momentos de influências do ponto de vista ideológico, né? Mas chegou em 64 como uma entidade de fato representativa dos universitários brasileiros. A consolidação do movimento de 64 vai se dando de forma gradativa após o golpe e na medida em que as forças mais conservadoras, tanto da burguesia nacional quanto dos seus aliados externos e também os militares, conseguem, né, colocar-se de forma hegemônica no controle do Estado, eliminando as possibilidades de resistência, em especial das forças políticas, que, se não eram contrárias, também não referendavam o golpe e a condução que vinha sendo dada após ele, e em especial com a cassação de direitos, né? Silenciamento de todos aqueles que fizeram denúncias, até mesmo as posições nacionalistas deixaram de ser aceitas,
e num crescendo de repressão com os atos institucionais, chegamos ao final dos anos 60 com um governo, né, civil-militar fortemente estabelecido e com a oposição silenciada. Não é o caso, por exemplo, de se esquecer que a UNE, nesse momento, já é praticamente colocada na ilegalidade, por isso que muitos estudantes vão acabar tanto na guerrilha urbana como na guerrilha rural, né? E com a classe operária totalmente controlada, né? Sem possibilidades de fazer qualquer manifestação e por isso submetida ao arrocho salarial, né? Perdendo também suas lideranças. Então aí nós inaugurávamos aquilo que seria cada vez mais os anos de chumbo. As reações e resistências ao movimento de 64, num primeiro momento, foi articulada por um pouco ou uma parcela da classe política, né? O movimento estudantil foi num crescendo e numa radicalização até chegar a 68, 69. Né? Aparentemente, os estudantes seriam aqueles que deveriam receber a maior repressão. Né? Na verdade, os estudantes não representavam a classe operária, mas buscavam se aproximar e buscavam, ora, falar por ela, ora, se aliar. Né? O que, de fato, a ditadura precisava fazer era submeter os trabalhadores aos interesses do grande capital. Né? Parte da igreja que havia apoiado o golpe se arrependeu. Né? Então, outros setores da igreja vieram também a fazer algumas manifestações de resistência. Dentro de muitos daqueles que participaram do golpe, a repressão acabou por atingi-los, né? Inclusive militares, o que significa que também eram vistos como integrantes dessa resistência. É importante lembrar do mundo dos intelectuais, do mundo artístico, né, que fizeram várias manifestações denunciando os caminhos que a ditadura vinha assumindo. Tivemos a imprensa alternativa, né, jornais que tentaram produzir matérias que fossem analíticas, críticas, desalienadoras e que, entendidos como jornais de resistência, passaram a sofrer violentíssima censura. Né? Então, de um modo geral, você tem resistência no âmbito
dos que militam na política, do movimento estudantil, de parte da igreja, da classe operária, de grupos de intelectuais e outros, evidentemente. O fortalecimento do aparato repressor foi ocorrendo na medida em que dentro do Estado se constituiu a repressão institucionalizada, né? Não eram só os recursos aos atos institucionais ou à legislação para fazer a repressão, mas aquela repressão que passou a ser feita independente do controle do Estado, né? Então, como a gente veio a saber, e a cada dia se sabe um pouco melhor, a existência do DOI-CODE, a existência de grupos paramilitares, a aliança com o comando de caça aos comunistas, os planos de você prender adversários e atirá-los ao mar, né, que foram descobertos na época. Enfim, a tortura, né, para levar os presos à delação, tudo isso construiu um mundo de terror, né? Claro que tudo isso tem os seus responsáveis, né? É por isso que se fala da necessidade de avançar na comissão da verdade, ou nas comissões da verdade, né? E na medida em que tudo isso se tornou mais ou menos trivial, né? A UNE, que no dia do golpe havia perdido o seu prédio, que foi incendiado, né? Que passou a ser considerada ilegal depois da criação, na época da Lei Suplicy de Lacerda, né? Ela, com o Congresso de Biúna e a prisão de quase 1000 estudantes, né, sentiu-se extremamente enfraquecida. A UNE, na verdade, nunca acabou, porque de 69 viria 10 anos após 69 de uma UNE fazendo, inclusive, congressos dentro da clandestinidade, né? Mas, evidentemente, o confronto era extremamente desigual. E, claro, que também houve a falta, né, de uma UNE que não se dividisse em tantas tendências. Mas só depois de 10 anos é que recomeça a rearticulação.